Certo, gente? Na aula de hoje, a gente vai ver alguns enunciados do topic, né? Estamos quase terminando aí o nível 1 e é interessante que vocês já vão pensando em fazer o topic, né? Para ver os seus conhecimentos no idioma. Né? O topic é a prova de proficiência, né? Que a gente já viu no módulo passado algumas noções básicas dele. Então, aqui nós temos alguns enunciados, tá? Os enunciados que aparecem no topic. Primeiro, nós vamos falar sobre o 듣기, que é a parte de compreensão oral. Então, nós temos aqui um enunciado. 마음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. Então, 다음을 듣고, então, depois de ouvir o 보기, 보기 é exemplo. Wakati vai ser como no, né? Então, como no, exemplo. 물음에, 물음 é pergunta. mat, de certo. 대답 é a resposta e o 고르다 é escolher. Então, né? Depois de ouvir o áudio, escolha a resposta certa a esta pergunta, como no exemplo. E então, esse aqui é o genérico, né? Você literalmente precisa vai ter uma pergunta, um áudio falando sobre uma pergunta, e você vai assinalar qual seria a resposta adequada, tá? próximo. 다음을 듣고 보기와 같이 이어지는 말을 고르십시오. Então, daqui, a única coisa que muda é esse iode mar. Iode é continuação. Mar é a palavra. Então, nesse exemplo aqui, né, ouça o áudio e escolha a continuação da fala. Não é para você falar sobre o que está falando, não é para você falar, fazer uma resposta. É a alternativa que melhor se encaixa como continuação, tá? Então, um exemplo famoso é um famoso 안녕히 가세요, né? 안녕히 가세요. Qual seria a continuação disso? 안녕히 계세요. Então, é essa alternativa que vocês assinalariam, tá? próximo. 여기는 어디입니까? 거기와 같이 알맞은 곳을 고르십시오. 여기는 어디, né? Então, onde é? Aqui. Então, vai ter uma conversa, e aí, novamente, aqui é tudo igual, né? Escolha a alternativa correta pro 알맞은 também pode ser certo, tá? Então, escolha a alternativa correta, igual do exemplo. Então, nessa situação aqui, 어디는, quando tiver, né, 여기, 어디, vai ter uma conversa e as alternativas vão ser sobre lugares, né, em específico. Lugares aleatórios, na verdade. E você vai ter que colocar lá em qual lugar aquela conversa está acontecendo. tá? próximo. 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 보기와 같이 알맞은 곳을 고르십시오. Então, aqui nós temos, né, 무엇에 대해. Então, sobre algo. Então, seria mais ou menos. Está falando sobre o que, né? Sobre o que eles estão falando. E aí, novamente, né, escolha a alternativa correta de acordo com o exemplo. Então, nesse caso aqui, você vai ter que escolher qual é a melhor frase ou a melhor palavra que resume todo o diálogo. Por exemplo, digamos que eu vá na padaria e peça um pão. Mas eu encontre um colega e ele começa a falar que hoje é aniversário do amigo dele. Qual é o assunto principal? O aniversário, né? Porque essa é a conversa. E aí vai ter alternativas assim, você ter ido comprar o pão, o atendente. Então, assim, vão ter perguntas que vai estar no diálogo, mas vocês precisam entender qual é o principal, tá? Se vocês fossem resumir aquela conversa, qual seria a palavra-chave que vocês usariam, tá? próximo. 다음, 대화를 듣고 알맞은 그림을 고르십시오. Esse aqui é um dos mais tranquilinhos, tá? Então, é literalmente para você ouvir o diálogo e escolher a
그림, a figura, o desenho. Então, essas questões, normalmente, as alternativas são de... geralmente não, né? Todas as questões assim, tem 4 figurazinhas e vocês têm que escolher qual é a que está representando a conversa. próximo. 다음을 듣고 보기와 같이 대화 내용과 같은 곳을 고르십시오. Nesse caso aqui, é parecido com esse daqui, né, de qual é a fala sobre o que eles estão falando, mas aqui em específico, vocês não vão resumir qual é em uma única palavra, né, qual é nossa! Vocês não vão traduzir, vocês não vão resumir, não é um resumo. Eu quero saber, aqui eles vão querer saber o que é necessariamente o principal, tá? Qual é a frase principal, o que gira em torno daquela conversa, tá? próximo. 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오. Esse 중심 significa no meio, centro, tá? E aí, 생각, que é o pensamento. Então, o pensamento central do 남자. Claro que aqui a gente pode trocar tranquilamente o 남자 por 여자, tá? Tem que ficar esperto para ver sobre quem que o enunciado está pedindo. Mas qual o pensamento central de fulano? Então, as alternativas vão ser baseadas naquele fulano, independente do que a outra pessoa falou, tá? E aí, por último, do 듣기, nós temos o 다음을 듣고 물음에 답하십시오. Esse aqui é o genericão. Tá? Então, ouça o áudio e responda a pergunta. Então, simplesmente você assinala a alternativa correta de acordo com o que perguntou. Certo? Então, entrando agora no 읽기, na parte de escrita. Então, nós temos aqui o enunciado. 무엇에 대한 이야기입니까? 보기와 같이 알맞은 곳을 고르십시오. Importante, naqueles exemplos de 듣기, né? Normalmente é de certo, tá? Normalmente você assinala a alternativa certa. Mas vai que aparece 맞은 아는, tá? Às vezes pode estar, ao invés de estar 알맞은, tá? 맞지 않은. Então, tem que tomar esse cuidado se a alternativa é certa ou a alternativa é errada. Mas, normalmente, né, pelo menos no tópico 1, as alternativas são sempre as corretas, tá? Mas, voltando aqui. 무엇에 대한 이야기입니까? Então, 이야기 é história ou conversa, né? Então, é sobre o que eles estão falando. Então, você vai escolher, né, numa linha, a palavra que melhor define a conversação. Normalmente, as conversas são pequenininhas, tá? Nesse começo. próximo. 보기와 같이 뭐뭐뭐에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Então, nesse aqui, a gente já está cansado de ver, né, exemplos assim, que é para você escolher, né, a melhor palavra que se encaixa na coluna que eles deixarem em branco, tá? 다음을 읽고 맞지 않는 곳을 고르십시오. Então, normalmente eles deixam sublinhado, tá? Quando a alternativa é errada, para enfatizar isso. Mas a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Normalmente essas questões é mais questão de interpretação de texto, então normalmente tem uma imagem para vocês estarem se baseando e vendo, né? Interpretação de texto mesmo, tá? 다음에 내용과 같은 곳을 고르십시오. Novamente, 내용, a gente já viu que esse 내용 é sempre para falar sobre a ideia principal. Então, aqui, né, quando tem esse 내용, você é obrigado a falar sobre a frase que expressa, né, o mesmo conteúdo, que é a mesma ideia que está passando ali. 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오. Novamente, né, a ideia central, o pensamento central, tá?
normalmente vai exigir interpretação de texto, tá? Não, a ideia central normalmente não tá na cara. Vocês precisam pensar fora da caixinha, tá? Para entender o que foi realmente dito e não só o que foi falado ali, tá? próximo. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. Então, né, esse aqui é o genericão, né? Depois de ler, responda a pergunta. É para só ver qual que é a alternativa correta. E por último, 다음을 순서대로 맞게 나열한 곳을 고르십시오. Então, 순서대로 é ordem, na ordem. 나열하다 é listar. Então, essa aqui é aquelas questõezinhas de que tem 4 frases e vocês têm que colocar elas na ordem, né? Para que formem um texto adequado. Certo? Espero que tenha ficado entendido esses enunciados. Tentem praticar, fazer, né? Simulados do topic. E qualquer coisa é só chamar.